Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Holístico Conservador, né? E dessa vez eu quero aí conversar com vocês, né, expressar a minha opinião sobre essa questão da saída do Moro, né? Que para mim particularmente foi uma grande decepção, né? Um juiz aí de carreira que ganhou notoriedade, né, ao prender o ex-presidente Lula e toda aquela cúpula de bandidos do PT. Infelizmente, eu acho que estão todos ou quase todos soltos hoje, né? Graças aí ao nosso lindo e maravilhoso STF, né? E deixar uma coisa muito clara, né? O presidente da República, o governo federal, o poder executivo, não queria que isso estivesse acontecendo, né? Mas foi necessário, infelizmente, né? Nós aí acabamos descobrindo algumas coisas, né? E outra coisa que tem que ficar clara também é a prerrogativa do presidente da República, seja ele quem for, atualmente, obviamente, aí nós estamos falando do Jair Messias Bolsonaro, é prerrogativa dele, é um privilégio dele, né? E exclusividade, né, de nomear determinados cargos, né? Como, por exemplo, não só nomear, mas como indicar, né, o Procurador-Geral da República, o Diretor-Geral da Polícia Federal. Agora o Celso de Mello, se não me engano, esse ano vai sair lá do STF. É prerrogativa também do presidente da República colocar uma pessoa no lugar, né? E é óbvio, gente, vamos falar da realidade. A palavra conservador aí no nome do meu canal, né, significa justamente essa análise da realidade, né? Nenhum presidente nomeia para um determinado cargo, que é prerrogativa sua, exclusividade sua, um dever da posição dele, colocar uma pessoa que não é alinhada com ele. Não faz o menor sentido. Né? Imagina o Bolsonaro nomeando um ministro do PT. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Isso nunca vai acontecer. Né? Assim também como ninguém do PT nomearia um Bolsonaro ou um Moro para poder ficar em alguma secretaria, ou algum ministério, ou algum cargo que o presidente, se fosse o presidente do PT como a Dilma e o Lula, jamais colocaria uma pessoa como o Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro lá. Né? Então é óbvio que vai ser um alinhamento. Isso não quer dizer necessariamente que haja interferência, né? Como a grande mídia aí, a Globo, a CNN, que também tem sido outra decepção com relação ao jornalismo, né? Então o presidente ele vai colocar em determinados cargos, que é uma prerrogativa dele, que é uma exclusividade dele, é um privilégio dele fazer essas nomeações e indicações, ele vai colocar alguém alinhado com ele, né? E o Moro, segundo o Bolsonaro, foi um cara que não se mostrou alinhado com ele. É um cara que não procurou aí desvendar a tentativa de assassinato, né, do Jair Bolsonaro, que até então era um presidenciável. Né, o esfaqueador foi preso, inúmeros celulares aí apreendidos. E por que isso não foi para frente? Né? Segundo o Bolsonaro, ele pediu, e muito, que fosse desvendado esse crime, mas nada acontecia. Né? Nós temos aí quase 2 anos desse episódio e simplesmente nada, nenhuma novidade. O caso Marielle, que, diga-se de passagem, ninguém conhecia até a brutal morte dela, e eu sou a favor que os bandidos sejam pegos e presos, avançou muito mais do que a tentativa de assassinato a um presidenciável, que é uma coisa grave. Se tivesse sido Lula, o Haddad, né, ou qualquer outro, a gravidade seria a mesma. Não é porque é o Bolsonaro que é mais grave ou menos grave. Né? Se fosse o Ciro Gomes, a Manuela Dávila, se tivesse uma tentativa de assassinato contra essas pessoas, a gravidade seria a mesma e o empenho para descobrir quem foi que mandou matar teria que ser o mesmo. Né? Isso é justiça, imparcialidade. Né? E essas prerrogativas que o presidente tem, esses privilégios que o presidente tem de nomear e indicar determinados cargos, não é necessariamente uma interferência. Né? Uma interferência é quando ele vai lá e tenta assumir, no caso da Polícia Federal, e dizer o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, como eles têm que fazer.
Isso é uma interferência, isso nunca houve por parte do Bolsonaro. Não existe nenhum relato de ninguém de que houve uma interferência na Polícia Federal por parte do Bolsonaro, né? Agora, ele quis trocar porque é uma prerrogativa dele e ele viu ali que não tinha um alinhamento com o governo dele. Então, se ele tem esse direito, por que não fazê-lo, né? Na época que o Temer estava para ser votada uma investigação contra ele, vocês se lembram que ele fez lá uma dança das cadeiras, né, trocando uma série de pessoas, liberando verbas partidárias para que votassem a favor dele? E não houve esse estardalhaço todo. Foi uma clara manipulação para que a votação impedisse a investigação contra ele. Essa investigação seria feita depois, né, que ele deixasse de ser presidente, e também até agora nós não vimos isso, né? Vimos um episódio onde ele chegou a ser preso, mas 1 ou 2 dias, ou na mesma semana, ele já estava solto, né? E tá solto até hoje, né? Então, são coisas que não andaram, né? Por que não andou? Por que o caso Marielle andou? Por que o do Bolsonaro não andou, né? Ter também um ministro ao seu lado, né? O Bolsonaro é um cara armamentista, coisa que particularmente eu concordo. Eu acho que o cidadão de bem tem que ter o direito de defender a sua propriedade, a sua própria vida, né? E sua família, caso seja necessário, com arma de fogo, por que não, né? Caso a casa dele seja invadida, caso bandidos coloquem em risco a vida, né, a sua, a minha e da nossa família, porque nós não podemos nos defender, né? Não é que isso vai resolver o problema de criminalidade no país, é porque nós temos esse direito de nos defender, né? Como o plebiscito lá que foi feito em 2005, se eu não me engano, e que foi ignorado aí pelo PT, né? Mas continuando essa questão aí do Moro, né? Então aí nós temos 2 versões, nós temos a versão do Bolsonaro, temos a versão do Moro. Particularmente eu acho que o Moro agiu mal naquela coletiva de imprensa de acusar tão levianamente o seu chefe ou o seu ex-chefe naquele momento. Ele, como juiz, deveria saber, e a gente não pode fazer falsas acusações ou fazer acusações contra qualquer pessoa que seja sem provas, né? O Augusto Aras pediu aí ao Celso de Mello que abrisse aí uma investigação ou algo parecido para poder apurar aí essas acusações que o Moro fez, para ver se ele tem provas ou não, né? Porque realmente é muito grave. O Moro, como um juiz de carreira, deveria saber que não pode vir a público assim fazer acusações seríssimas contra um presidente da República que era chefe dele, né, há poucos instantes da sua declaração, e simplesmente ficar por isso mesmo. Agora, uma coisa é fato, alguém está mentindo. Ou o Bolsonaro está mentindo, ou o Moro está mentindo, porque os dois estão falando coisas diferentes um contra o outro, né? E isso precisa ser apurado, né? Agora, eu particularmente, na minha análise, pelo que eu tenho acompanhado aí, não creio que o Bolsonaro, na sua carreira aí, esteja fazendo falsas acusações ou esteja aí, correu o risco aí causou um grande impacto no seu governo à toa, né? Acho que nenhum presidente faz isso de forma leviana, faz isso de bobeira, né? E ele queria fazer uma alteração, que ele não precisa da autorização do Moro ou de qualquer ministro da Justiça e Segurança Pública que esteja ali no lugar dele, para poder fazer essa alteração, né? É uma exclusividade dele, ele pode fazer essa mudança, é uma lei. Se está certo ou se está errado, aí é uma outra conversa, então nós temos que mudar isso. Todos os presidentes anteriores fizeram isso, e quando fizeram, colocaram pessoas que eram alinhadas com a linha política deles, né? E esses cargos, ao contrário do que dizem, além de serem cargos técnicos, né, como o Procurador-Geral da República, o Diretor-Geral da Polícia Federal, os ministérios todos, os ministros lá do STF, todos esses cargos, além de serem cargos técnicos, eles devem ser cargos, aliás, eles são cargos políticos. Há um grande engano em dizer que eles não são cargos políticos. Claro que são.
né? Tanto que são indicados pelo presidente da República, que é um político, né? Então, a gente tem que tirar esse negócio da cabeça, porque as pessoas têm uma visão do que é política muito deturpada, né? Política não é sinônimo de corrupção. Política não é sinônimo de malandragem, né? Não é sinônimo de bandidagem. Né? Política é você saber administrar, política é você saber criar ali alianças, né? Porque política é você saber se relacionar, né? Além de tantas outras coisas que a política significa. Né? Então é um grande erro dizer que não é um cargo político. É um cargo político também. A Procuradoria-Geral da República, a Diretoria-Geral da Polícia Federal, o Ministério lá dos membros do STF, né? Todos os ministros que estão ali assessorando o presidente da República são cargos técnicos e políticos. No passado, nós vimos ali que eram somente cargos políticos, principalmente aqueles dos ministérios. Né? Nós vimos praticamente aí de 6 em 6 meses uma dança de cadeiras, né, que os presidentes anteriores ao Bolsonaro faziam, né, colocando ministros, né, de partidos A, B, C e D, né, para aí poder ter favorecimento na hora de uma votação no Congresso, ou no Senado, ou na Câmara dos Deputados. Então as secretarias e os ministérios viviam em rodízio, né? E eram colocadas pessoas que nem sempre eram pessoas técnicas, o que também, né, é o motivo do nosso país estar como está. Né? E o Bolsonaro quebrou isso, acabou com a mamata, acabou com o toma lá da cá, acabou com esse negócio de favorecer A, B e C em troca disso, em troca daquilo. E isso enfurece a galera que é corrupta, a galera que estava acostumada com a mamata, né, como a grande mídia, né, como políticos corruptos que estavam acostumados ali a mamar nas tetas do governo federal, e o Bolsonaro acabou com isso. Então é lamentável tudo isso que aconteceu, é uma pena, né? Mas eu acho que essas coisas acontecem justamente para a gente poder separar o joio do trigo. E agora o Bolsonaro certamente colocará aí pessoas que são alinhadas com o seu governo. Isso não quer dizer necessariamente que está havendo uma intervenção. Né? O presidente da República ele pode sim saber como as coisas estão, né? Ele pode sim perguntar, e aí, como é que estão as investigações, vocês estão precisando de alguma coisa, como é que está aí, né, a situação. Tanto para a Procuradoria-Geral da República, tanto para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. Isso não é interferir. Saber como as coisas estão não é interferência. Interferência é você chegar e dizer, faça isso, faça aquilo, investigue isso, investigue aquilo, faça dessa forma, faça daquela forma, né? Então, isso é interferência, e isso nunca houve. Estamos aí no segundo ano de governo do Bolsonaro, não se ouviu falar em nenhum caso de corrupção, coisa que a gente nunca viu com os presidentes anteriores, né? Quando aqui com Fernando Henrique, Lula, Dilma, Collor, Sarney, em 1 ano, 2 anos de governo, a gente nunca tinha ouvido falar de corrupção. Né? É a primeira vez que isso acontece no Brasil. Né? Então, fica aqui a minha reflexão, a minha opinião, e na torcida aí que o Bolsonaro agora consiga colocar pessoas alinhadas a ele, que é algo perfeitamente normal em qualquer governo, todos os outros presidentes fizeram isso, e que as coisas andem bem para o bem do país. Valeu? Um abração para vocês aí, até a próxima.